Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo dia de estudo do livro Essencialismo. E nós vimos no primeiro encontro que o essencialista é aquele que busca menos, porém melhor. Ao contrário da maioria das pessoas que está sempre buscando mais e mais e mais, ele faz o contrário. Ele escolhe dentre as diversas possibilidades poucas ou apenas uma, mas é aquela que vai poder dar o máximo resultado, é naquela que você vai poder ofertar a sua máxima contribuição. E, continuando, né, ele traz a ideia que o essencialismo ele é um estilo de vida, ele não é apenas vou fazer isso ou vou fazer aquilo em determinados momentos, não. O essencialismo é o tempo inteiro, em todas as situações, pessoas e circunstâncias, é você estar sempre com esse foco, selecionar apenas aquilo que vai te potencializar ou que vai gerar o melhor resultado ou que vai permitir que você dê o máximo de contribuição em favor da sua própria vida, em favor da vida dos outros, mas poucas coisas onde você vai poder colocar o máximo da sua energia. E ele conta a história de que ele morava na Inglaterra, estudava direito, e ele foi estudar direito por uma série de sugestões, porque ele podia escrever, ele podia advogar, ele podia lecionar, e várias possibilidades foram levadas a ele, e ele acabou indo para esse curso. E ao longo do curso ele foi convidado para um casamento de um amigo nos Estados Unidos. E ele foi. No casamento, ele ficou um tempo lá, ele aproveitou a oportunidade para conhecer professores, conhecer executivos, e ele, diante de uma reunião com o executivo, ao final da reunião, o executivo disse para ele, era uma organização sem fins lucrativos, e ele disse assim, olha, se você resolver ficar, você pode ser o nosso consultor jurídico. E aquilo, ele gerou um choque para ele, ele ficou muito impactado com aquela fala do consultor, mas não apenas não pelo convite, mas pelo fato dele ter escolha. Olha que interessante. Ele tinha escolha. Ora, ele podia escolher ficar em outro país, ter uma outra vida, outras oportunidades, e aquilo impactou muito. E eu chamo atenção de vocês exatamente para esse fato. O quanto você sente que você tem escolha. Quantas vezes essa escolha ela é esquecida. E passamos uma vida inteira acreditando que não temos escolha, que não podemos mudar a nossa vida, que não podemos mudar aquilo que estamos vivendo. E isso realmente é impactante. Pensar, eu tenho escolha, eu posso mudar tudo, eu posso largar a faculdade e começar uma nova história. E aí ele saindo do escritório, desceu o elevador e lá embaixo ele começou a fazer um brainstorm com a seguinte pergunta, gente, que eu considero que é uma pergunta foco. Se eu pudesse fazer apenas uma única coisa com a minha vida agora, o que seria? Se você pudesse fazer apenas uma única coisa com a sua vida agora, o que você faria? Você continuaria fazendo o que você está fazendo? Você continuaria no trabalho que você está? Você continuaria com os relacionamentos que você tem? Você continuaria se alimentando como você se alimenta? Você continuaria com o relacionamento amoroso que você tem? E nesse momento dessa pergunta, ele fez um tanto de escrito e ali não estava a faculdade de Direito.
Então, ele percebeu que ela não era tão importante. Ele tinha sido omisso ao não firmar que não queria. E ele foi por circunstâncias. E o que eu achei mais interessante na fala dele é que ele diz o seguinte: eu sei racionalmente que eu posso escolher, mas emocionalmente não. E como isso é verdadeiro? Quantas vezes nós sabemos, eu tenho escolha, mas emocionalmente aquilo é uma possibilidade impensável. Como mudar tudo, né? E isso passa a ser algo que você pensa que não é possível. Quantas vezes você permanece numa situação indesejada, onde você sofre, onde você é humilhada, onde você está insatisfeita, onde você não se sente você mesma, por sentir que emocionalmente não tem escolha. Quantas pessoas vivem um casamento de anos infelizes e acreditam que não têm escolha, que não podem fazer diferente. E eu digo assim, não apenas separar, mas criar novas possibilidades, se rearranjar num novo arranjo, não é verdade? E aí ele coloca, embora nem sempre tenhamos o controle sobre as opções, nós sempre temos o controle sobre o que escolhemos. O leque de possibilidades, muitas vezes, não está no nosso controle, porque a gente, às vezes, não tem ainda a prática de criar as opções. Mas nós podemos, sim, dentro do espectro que nós conseguimos visualizar, nós temos 100% do controle sobre aquilo que decidimos escolher. Então, ele traz que a primeira decisão sobre escolher é acreditar que você tem escolha. A capacidade de escolher, ela não pode ser dada nem tirada, ela só pode ser esquecida. E aí ele traz a pergunta: como que nós esquecemos a capacidade de escolher? E ele traz a ideia da impotência aprendida. E essa impotência aprendida, nós estudamos ela no livro O Poder do Hábito, para quem estudou comigo. E é aquela pesquisa dos cães, né? Foi feita uma pesquisa em que os cientistas colocavam coleira em 3 cães. No primeiro cão, a coleira tinha um choque, dava um choquinho elétrico, mas o cão tinha acesso a uma alavanca que, se ele colocasse a patinha, a alavanca parava o choque. O outro, na verdade, não eram 3 cães, eram 3 grupos de cães. O primeiro grupo era assim, o segundo grupo também com a coleira, que a coleira dava o choquinho, e tinha a alavanca da mesma forma. Porém, ao apertar, mexer na alavanca, o choque não parava. E o terceiro grupo, ele só estava com a coleira, não emitia choque, não tinha alavanca e nem nada. E assim, os cães foram submetidos a essa experiência por um tempo. E na sequência, o que eles faziam? Eles pegavam uma caixa, dividiam ela no meio, de um lado colocava no piso da caixa um choquinho, e do outro lado o piso sem nada, tranquilo. Então, o que aconteceu? Determinada essa experiência, né, da coleira, daí eu colocava os cães num local e, um a um, eles iam pegando os cães e colocando nesta caixa, do lado do choque. E quando emitia o choque, houveram reações diferentes em relação a cada grupo de cães. Os cães que tinham a coleira com choque, mas tinha alavanca, logo que começava o choquinho no pé dele, ele pulava para o outro lado. E aí o outro lado não tinha choque. Os cães que também tinham a coleira, mas que não levavam choque, diante do choque, eles pulavam para o outro lado.
Porém, uma coisa muito interessante aconteceu com os cães que levaram choque na coleira, mas ao bater na alavanca, nada acontecia. Esses cães, diante do choque, eles não saíam do lugar. Eles ficavam ali tomando choque. Por quê? Porque eles entenderam que não havia nada que eles pudessem fazer para sair da situação que eles estavam. Esses cães entenderam que eles não tinham escolha de não tomar choque. E ao se perceberem nessa condição, eles não faziam nada. Era a situação do desamparo. E quantas vezes o ser humano, né? O ser humano se comporta mais ou menos assim. Diante de uma situação de desamparo, onde eles se veem, né? Diante de uma situação de adversidade, onde eles se veem em total desamparo, ou seja, onde eles se veem numa situação em que nada que eu fizer poderá mudar a minha realidade, o que acontece? Você não faz nada. Você se sente tão impotente que você não escolhe sair daquele lugar. Você não acha que tem escolha. E é por isso que muitas pessoas entram em depressão, permanecem deprimidas, porque elas olham para o mundo e percebem que nada que elas fizerem poderá tirar essa tristeza que vem dentro do coração. Então, é muito interessante a gente se ver, né? E ter uma reação diante do desamparo, né? Ou não se deixar cair neste lugar de desamparo, porque nós sempre temos escolha. Esse é um princípio essencialista. Nós sempre temos escolha. Por mais que a situação esteja difícil, nós sempre temos escolha. Eu lembro muito da minha mãe, né? Ela compartilha isso, falando que quando ela começou a fazer terapia, ela falava assim, né, para a terapeuta, que ela, na adolescência dela, ela não teve escolha, o pai dela era muito rígido, família muito grande, que ela tinha que obedecer, que ela teve que suportar determinadas coisas. E a terapeuta trouxe para ela, você podia ter fugido, você tinha escolha. Quantas pessoas fogem de casa? Quantas pessoas não toleram determinadas coisas? Gente, nós sempre temos escolha. Só que muitas vezes, diante da situação que nós vivemos, nós aprendemos a ser impotentes. Nós aprendemos, muitas vezes, a impotência, que não é possível sair do lugar onde estamos, que não é possível achar saída, que não é possível ter uma outra vida, que não é possível começar de novo. E aí nós vamos aprendendo a ser impotentes. E aí ele traz que essa impotência aprendida, ela se revela de duas formas, né, nos seres humanos. Primeiro, aqueles que desistem logo, né, aqueles que param de tentar, que é muito também relacionado ao mindset fixo que nós estudamos no livro Mindset. As pessoas, quando elas não dão resultado de pronto, quando elas não revelam seus talentos, né? Quando elas não conseguem se destacar ou alcançar um objetivo de pronto, a tendência delas é o quê? É desistir, é dizer para si mesmas, eu não sou boa nisso, eu não sei, eu não consigo, porque elas não acreditam que podem desenvolver as suas habilidades. Então, é o quê? As que desistem. E as outras, né? O outro grupo são aqueles que fazem o oposto, são hiperativas, fazem tudo, aceitam todas as oportunidades. E aí você poderia me questionar, Daniela, como assim? A pessoa que aceita todas as oportunidades, ela está experimentando uma impotência aprendida? Porque, a princípio, quem está ali fazendo, pegando tudo, é uma pessoa que quer viver, mas, na verdade, ele traz é que aquela pessoa que faz tudo,
ela acredita que ela não tem escolha. Ela não tem como escolher não fazer algo. Ela tem o dever de fazer tudo e sempre se espremer para caber na sua agenda aquele pouquinho mais ou aquela outra ideiazinha que também apareceu aqui, que é interessante. Então, ela traz o seguinte, que o não essencialista, o mindset dele é tenho que fazer. O mindset do essencialista é escolho fazer. Quando esquecemos que temos o livre-arbítrio, nós aprendemos a impotência. Olha como isso é profundo, né? E mais ainda, quando você não exerce o seu direito de escolher, alguém vai fazê-lo para você. E aí ele traz que o terceiro capítulo, o discernir, né? A desimportância de quase tudo. E ele traz que faz menção, né, para quem leu aquele livro, A Revolução dos Bichos, né, do George Orwell, ele traz a figura do cavalo boxer, que diante de qualquer adversidade, qual que era a postura dele? Trabalharei mais. E o pobre coitado foi levado para o matadouro, né? Então, será que, diante das dificuldades, a única alternativa é trabalhar mais, é se esforçar mais, é se empenhar mais? E aí ele lembra, quando ele era criança, né, que ele queria ganhar um dinheiro, a única opção para a criança era vender jornal. E que ele ficava ali horas, né, para vender, 1 hora para vender um jornal a um pound, né? E aí ele conta que estava difícil, ele pensava nas coisas que ele queria comprar e ele convertia isso em horas de venda de jornal e que aquilo era astronômico. Então ele decidiu pegar o sábado para lavar o carro e ele percebeu que em 1 hora ele conseguiria lavar 3 carros por fora e ele ganharia 2 pounds por carro, ou seja, de 1 pound por hora, ele passou a 6 pounds por hora. E aí ele, com essa grande lição, né, que ele teve na infância e adolescência, ele percebeu o seguinte, que certos tipos de esforço geram recompensas maiores que as outras. E muitas vezes as pessoas só pensam em trabalhar. Muitas vezes é preciso pensar para fazer. Porque muitas vezes você gasta tanta energia para ter resultado pequeno demais. Ao passo que se você tirasse um tempo para refletir, você poderia gastar menos tempo ou talvez o mesmo tempo, mas gerar um nível de produtividade muito maior. Mais esforço não gera necessariamente mais resultado. Menos, porém, melhor. Essa precisa ser a nossa escolha. Ele conta a história de um restaurante famoso, o El Bulli, que recebe mais de 1 milhão de reservas por ano, 2 milhões de pedidos de reserva por ano, e atende apenas 50 pessoas por noite. E quase que 5 meses do ano ele fica fechado para ser laboratório. Ou seja, ele busca reduzir todas as comidas na sua essência e ali transformar, colocar a arte dele nessas comidas. Então, por uma boa parte do ano, ele foca em criar novas experiências para ofertá-las no restante do ano. E por isso, ser tão diferente e ser tão inusitado e gerar tanto valor para o restaurante. E aí ele traz, né, o teorema de Pareto, né, que todos conhecem. Vilfredo Pareto, né, um italiano, ele determinou que, na época de 1790, ele entendeu o seguinte, que 20% do nosso esforço é capaz de produzir 80% dos resultados.
E o que isso significa? Exatamente o que ele falou. Existem certas ações, certas escolhas que vão gerar muito mais resultados que todas as outras. Tem certos tipos de cliente que vão gerar 80% do faturamento. Existem, né, certos tipos de exercício que vão gerar 80% da sua perda calórica. Certos tipos de alimento, poucos alimentos, vão gerar um boom de perda calórica. Não é assim? Então, com isso, o que ele vem trazer? Que nós devemos escolher, gastar tempo escolhendo quais são esses 20% de escolhas, de atitudes, né? de ações no trabalho, na vida, que vão nos gerar os 80% dos resultados. E aí ele traz o exemplo do Warren Buffett, que é um dos norte-americanos milionários, né? E ele coloca o seguinte, que ele investiu seus recursos na Bolsa de Valores, e ele não tinha tempo e nem conhecimento para investir no mundo de coisas. Então, o que ele fez? Ele percebeu no início da carreira que seria impossível tomar centenas de decisões de investimentos corretas, de modo que ele resolveu investir apenas em empresas sobre as quais tivesse segurança absoluta, e depois apostou pesado nelas. Ele deve 90% da riqueza que possui a apenas 10 empresas. Às vezes, o que você faz é tão importante quanto o que você não faz. O essencialista, o não essencialista acha que tudo, quase tudo é essencial. O essencialista acha que quase tudo é não essencial, né? Muita gente é impedida de chegar a um nível mais alto de contribuição porque não consegue abandonar a crença de que tudo é importante. E eu vivi muito isso na pele, né, de fazer muitas coisas, não ser totalmente, ter fracasso em nada, mas não avançar significativamente em nada. Né? Quando você dilui, imagina um monte de energia, o que vai dar mais resultado? Você concentrar toda essa energia numa única coisa ou você concentrar um pouquinho de energia em cada coisa? Ou seja, se você dilui a sua energia em muitas coisas, elas vão avançar muito pouco. Mas se você coloca a sua energia, toda a sua energia, em uma única coisa, você vai avançar muito na sua vida. E é por isso que quando as pessoas falam ou me perguntam, mas quanto tempo que eu vou demorar para fazer a minha virada? Quanto tempo eu demoro a mudança? A mudança, ela demora o tempo da intensidade que você coloca nas coisas. Se você coloca um pouquinho de energia em várias coisas, você vai demorar a mudar, porque a mudança naquele aspecto é uma das coisas. Mas se você concentra a sua energia naquilo que você quer virar, naquilo que você quer fazer acontecer, a sua vida vai dar uma guinada. Por quê? Porque você concentrou a sua energia naquilo, né? Então, é muito importante a gente ter esse foco, né? E aí ele traz a ideia, né, de que se a gente tivesse em 1972 e você tivesse de escolher uma empresa para investir, né? Aliás, se você tivesse hoje, ele fala, né, em 2002, qual empresa estaria bombando se você tivesse de investir em 1972? E aí ele fala que nessa época tinha milhares de empresas como a GE, IBM, Intel bombando, mas em 2002 a revista Money ela falou que a empresa mais lucrativa era a Southwest Airlines, que era uma empresa
era uma empresa de voos, né, de companhia aérea, e a gente sabe que companhia aérea não ganha dinheiro, a margem dela é muito restrita, né? E aí ele conta o que o dono da companhia fez. Ele decidiu só oferecer voos diretos, decidiu não oferecer comida para não aumentar, reduziu as ofertas de destinos e eliminou a primeira classe. Ou seja, ele entendeu que a empresa dele era para oferecer voos baratos e ele não tinha que oferecer primeira classe, só classe econômica. E ainda, para economizar o manuseio o número de pessoas trabalhando, ele também eliminou a escolha de voos do assento. Ou seja, era quem entrasse, escolhia seu assento e estava tudo certo. Então, a cada perda que ele teve, lógico que ele perdeu o cliente, lógico que ele deixou de oferecer comida, né? Quando naquela época toda aeronave oferecia comida, né? Hoje a gente começou essa história com a Gol, né? Há 10 anos atrás, mas isso já foi proposto por ele há muito tempo e era realmente algo diferente. Então, óbvio que gerou um choque e que muitas pessoas não quiseram, ainda mais uma companhia que tem tão poucos destinos. Mas o fato é que é óbvio que ele correu risco para baixar os custos, mas ele se tornou muito bom naquilo. Além da eficiência, ele tinha um preço altamente competitivo, era o único do mercado nesse preço, né? Tinha as condições, mas era esse preço. E aí ele conta que a Continental, que era todos nós devemos lembrar aqui da Continental, né? A Continental criou uma linha Continental Light, em que ela adotou as mesmas práticas da Southwest. Só que o que aconteceu? Ela só criou uma linha e manteve a concepção, né, antiga para todas as outras. E aí, com isso, se tornou, não fez nenhuma alteração significativa, né, na sua operação, de modo que, exemplificando, né, ele conta que daí um tempo a Continental chegou a ter 1.000 reclamações por dia por conta de atraso de voos, por conta de uma série de problemas que ela não conseguiu administrar, porque ela não levou isso a cabo para toda a sua operação, né? Ela não foi essencialista com tudo, ela ficou em cima do muro. E isso vem dizer o seguinte: não dá para fazer as duas coisas. Ou você escolhe fazer uma, ou você escolhe fazer outra. A estratégia em cima do muro, ela não funciona. E aí ele traz esse mesmo princípio para o acidente que aconteceu, né? O incidente com a Johnson & Johnson em 82. Né? A Johnson & Johnson detinha 37% do mercado e o seu principal produto era o Tylenol. E aí foi na época em que houve um caso em que 7 pessoas morreram por conta de ter ingerido o Tylenol. E, na época, a empresa ela não sabia se ela investia na mídia para tentar atenuar. O que ela fazia primeiro? Se ela investia na mídia para tentar atenuar as perdas e contornar a situação, se ela investia em retirar todos os produtos do mercado para proteger o consumidor e indenizar aquelas famílias que tinham tido a perda, né? Depois eles descobriram que o Tylenol envenenado com cianureto, ele tinha sido violado, né? Mas até que isso pudesse ser descoberto, né? Ou seja, não era culpa da companhia, ele tinha sido aberto em algum momento. E aí ele tinha um dilema para decidir. Ele não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque era muita energia que tinha que gastar com coisas grandes. Então, ele tinha que escolher. E, por sorte, a empresa tinha lá nos seus valores, até mesmo literalmente escrita na tábua de valores, lá na entrada da empresa, que o consumidor, que o cliente era a prioridade. Então, eles decidiram recolher, né? Eles entraram no dilema entre 100 milhões de dólares ou a segurança dos consumidores.
e tinha uma diretriz, né, na empresa dizendo que os consumidores em primeiro lugar. Foi uma decisão extremamente difícil, mas eles tinham que escolher uma única coisa para focar, para conseguir contornar aquele problema. E isso é muito interessante, trazendo aqui para a nossa vida, pensar em quais são os valores que regem a nossa vida. E muitas vezes a gente não entende por que valores são tão importantes. E entender que diante de situações difíceis, diante de momentos de adversidade, né, diante de dúvidas, são os nossos valores quem vão nos dizer qual decisão tomar. É aquilo que é realmente importante para nós que vai nos conduzir à decisão certa. E isso, muitas vezes as pessoas não entendem por que as empresas têm missão, visão, valores. É exatamente para isso. Primeiro, saber o que elas fazem, a missão. Depois, saber para onde elas estão indo. Qual é a visão de futuro dessas empresas? Para onde que eu estou indo? Né? Onde que eu quero chegar? Porque as minhas ações precisam estar alinhadas com esse futuro, com essa visão. Mas, principalmente, como que eu vou? Né? Eu vou focando só em mim, só no meu crescimento, só no que eu vou ganhar? Talvez, se for seu valor. Agora, o como eu vou vai estar sendo determinado pelos meus valores. O cliente é o meu primeiro, o cliente é a minha prioridade. O crescimento tecnológico é a minha prioridade, né? Um acesso a todas as pessoas é a prioridade. Então, o meu produto ele tem que ser acessível a todos. Então, o seu valor é quem vai te orientar na sua tomada de decisão nos momentos de desafio. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. E, gente, para a gente fechar aqui, as soluções de concessão, elas constituem uma oportunidade muito importante, né? Por mais que decidir, escolher é difícil, é algo difícil muitas vezes. E muito também porque não fomos acostumados a escolher. Muitas vezes tivemos mães autoritárias, tivemos situações já decididas, já prontas, até mesmo, gente, a nossa cultura, ela já nos direciona muito, ela já nos limita muito as opções, né? No sentido assim, muitas vezes essa consciência arcaica, que é essa consciência ancestral, né? Familiar, que já direciona uma família de médicos, uma família de músicos, você já sente compelido ali a ir para aquela direção, é intuitivo, né? Muitas vezes, comerciante, eu tenho que ir para o comércio, muitas vezes, até para pertencer, nós escolhemos coisas que muitas vezes não é a que faz o nosso coração bater mais forte, não é aquela na qual nós vamos manifestar o nosso máximo potencial, né? Mas, então, ele coloca que escolher é algo difícil, mas implica em uma grande oportunidade. Como nos obrigam a pesar as opções e selecionar estrategicamente a que for melhor para nós, aumenta de forma significativa a probabilidade de obter o resultado que queremos. Então, por que as escolhas são uma oportunidade? Porque ela nos obriga a selecionar, ela nos obriga a pesar as opções, olhar uma a uma, com cuidado, detidamente. E ao fazermos isso, ao gastarmos tempo na escolha, nós temos a possibilidade de escolher algo que vai nos trazer resultados, os resultados que nós queremos. Então, isso é muito importante, gente. Ele traz a ideia de que o essencialista, ele gasta tempo selecionando as opções, ao ponto que o não essencialista, ele é imediatista, ele decide sem pensar.
Então, enquanto o essencialista gasta tempo escolhendo o que ele quer, para depois ele poder focar com tranquilidade em uma ou duas ou três opções, o não essencialista, ele não gasta tempo nenhum em escolher, ele escolhe e depois ele gasta a vida dele tentando fazer aquilo que ele deseja para tentar alcançar os resultados, né, que vai ser muito difícil por conta de dividir a sua energia em muitas coisas. Então, com essa fala, eu quero finalizar e dizer que no nosso próximo encontro eu vou trazer para vocês a nossa assinatura anual, para vocês continuarem o nosso estudo, para vocês terem a oportunidade de estudar comigo o ano inteiro por um valor extremamente simbólico, que é uma coisa que eu decidi criar, né, transformar esse clube do livro, né, que é o Café com Autoestima, em um programa de desenvolvimento pessoal pelo estudo de livros. Ou seja, nós vamos aprender, né, nós vamos crescer e mudar o nosso comportamento pelo estudo de livro, que é algo maravilhoso. Então, agora eu abro a fala, né, para vocês. Quem quiser falar, pode levantar a mão ou, quando tiver oportunidade, falar. Vânia, pode falar. A palavra está com você. Bom dia. Bom dia Bom a todos. dia. Sabe qual que é a minha dúvida? É o seguinte, pelo que a gente aprendeu no Mindset Fixo, né, e o de crescimento, é quando você faz uma opção, né, você tem que focar nela, e às vezes você fica cego e não consegue enxergar outra oportunidade. Você pode ter intenção de chegar num caminho, então você tem intenção de um objetivo, mas se você fica tão cego que só vê aquele caminho, focado só num caminho, às vezes você não enxerga outra oportunidade que seria o melhor caminho para até mesmo você chegar nessa intenção. Então, a minha pergunta é assim, até onde você tem que estar tão focado, sabe? Essa nuance de você persistir numa coisa e que às vezes você acha que aquilo tem que ser e não abrir a sua mente para poder ver que o caminho é outro. Você compreende a minha dúvida? Compreendo. Ele até traz aqui, até se alguém quiser também contribuir, ele traz aqui falando o seguinte, que o foco não é só você escolher uma coisa e colocar toda a sua energia naquilo. O foco implica na capacidade... Aqui, ó. Isso aqui está no capítulo seguinte. Por alguma razão, há uma associação falsa com a palavra foco. Como no caso da escolha, todos tendem a pensar que foco é uma coisa. Sim, foco é algo que temos, mas também é algo que produzimos. Então, criar o foco, eu não quero dizer apenas escolher uma questão ou possibilidade e pensar nela obsessivamente. Quero dizer abrir espaço para explorar uma centena de questões e possibilidades. Então, assim, é lógico que depois que você escolhe, né, o ideal é você realmente focar sua energia ali. Mas ele traz também a ideia de que ele conta que encontrou, indo para os Estados Unidos, ele encontrou um casal que estava indo encontrar com o filho que tinha passado em Harvard. E aí ele quis saber a estratégia que eles usaram para o menino entrar na faculdade. E aí eles falaram o seguinte, olha, a gente colocava ele em várias coisas, vários cursos e tal. À medida em que os cursos que ele fazia, ou as atividades que ele fazia, não extraía dele o máximo potencial dele, o potencial que ele tinha, eles tiravam e mudavam. Ou seja, vamos supor, você está fazendo algo que está fácil para você, então aquilo não está agregando na sua vida, não está puxando o que você precisa, o que você tem de potencial ainda. Então, em vez de ficar acomodado naquilo, muda de tarefa, muda de função. Mas eu entendi a sua pergunta, e aí é uma opinião pessoal. Eu penso o seguinte, que nós devemos sempre estar, paralelamente ao que nós estamos fazendo, sempre conversarmos com pessoas sobre os assuntos que a gente tem dúvida, ou sobre aquilo que a gente está fazendo, buscar ver como pessoas que já chegaram onde nós desejamos chegar,
estão fazendo, qual caminho que elas trilharam, porque isso vai balizando para nós se nós estamos no caminho certo. E muitas vezes, essa ideia, né, da gente também tem que avaliar o nosso, a situação seguinte. Quantas vezes nós nos esforçamos, nós estamos ali, né, focados, o resultado está vindo, né? Isso também é um medidor. E aí eu não estou dizendo no sentido do resultado estar vindo imediato, não. Estou querendo trazer a ideia para a gente saber diferenciar entre teimosia e persistência. Muitas vezes nós sabemos que o plantio ele tem um tempo de maturação que é exatamente, é preciso estar ali, né? Mesmo sem ver nenhuma árvore sair do chão, você está vendo, você está regando, né? Está tirando erva daninha, está adubando, porque as coisas têm o seu próprio tempo. Mas é saber a medida, né? Se você está numa teimosia de insistir em algo que já deixou claro que não tem retorno, ou que o retorno é insignificante, do que algo que você, ou de perceber isso, ou perceber se é um plantio mesmo que faz parte do processo. Lá na frente do livro, ele vai dizer o seguinte: muitas pessoas elas têm dificuldade de mudar porque elas estão apegadas ao custo do investimento já feito. Ou seja, poxa, tem 5 anos que eu estou nisso aqui, eu não vou abandonar, não, tem que dar certo, tem que dar certo. E é essa medida, né, que não tem uma resposta, Vânia, né, assim, eu entendi perfeitamente até que ponto o foco excessivo é teimosia, e nós temos que ter esse balizador, o quanto que eu estou focando numa coisa que vem me mostrando que eu estou no caminho certo, porque o tempo inteiro a gente está tendo feedback, e a gente precisa de ter esse olhar, né? Do que está gerando resultado, se tem perspectiva, se eu conseguir avançar um pouco, se é o tempo de maturação, porque senão a coisa passa a ser algo destrutivo ao invés de ser positivo. Alguém quer complementar essa ideia? Não sei se eu contribuí aí com você, Vânia. Eu tenho só mais uma dúvida para perguntar. Sim. É o seguinte, quando você fala que a gente não pode ser imediatista, né? Que a questão da pessoa ir lá e tem que analisar a situação, mas tem hora que na empresa, se você não for imediatista, você tem muito prejuízo, né? Você tem que ver aquela situação ali, você não tem às vezes nem tempo para pensar, sabe como é? Então, assim, Sim. essa questão do imediatilismo, sei lá, às vezes depende da situação que você está vivendo, porque se você não tomar uma atitude correta rapidamente, não é que é não pensada, mas diante da situação que você tem ali sem pensar muito, você acaba tendo muitos prejuízos. Você concorda com isso? Sim, tem uma dinâmica, né, de decisões. Agora, muitas coisas você pode, tipo assim, vou ver e te falo. Se forem coisas, né, importantes, a questão de não ser impulsiva é porque muitas vezes a gente toma decisões que a gente se arrepende depois. Entendi. E que vão gerar até um prejuízo. Muitas vezes coisas do dia a dia, corriqueiras, elas realmente já têm uma dinâmica que naturalmente você já tem um modus operandi, né? Mas eu penso que quando se trata mas isso de é rotina, né? Isso é sim, rotina. que é uma rotina. Mas quando são situações que fogem à rotina, né, é importante que você saia de cena para refletir. Ele vai Entendi. trazer no próximo capítulo que o Bill Gates ele traz vários exemplos de empresas que param para refletir. Ele traz assim que o Bill Gates, mesmo nos momentos mais difíceis da empresa, ele tirava aquela semana de pensar, né? Não é o caso que você está colocando, eu sei, mas, ou seja, muitas vezes é melhor você gastar tempo, ainda que adiando um pouco uma decisão, para que você possa refletir sobre ela, do que tomá-la sem refletir. Cris, quer falar? Não, daqui a pouco eu falo. Não, só isso, mas eu já acabei, obrigada. Não, tá ótimo, Vânia.
eu penso assim que a gente precisa de equilibrar isso, sabe? E as decisões mais importantes, a gente dá um tempo maior, não precisa de ser, às vezes é 1 hora que você para, não precisa de ser 1 semana, mas para você... Entendi. Às vezes pode Para ser até você 1 hora, mas só olhar por mensurar os fora. riscos, né? É aprender Avaliar a com olhar de mais calma. fora. Eu acho que é aprender a olhar de fora. Isso, sair do incêndio. Muito Isso. bom. Obrigada. Vamos lá, Cris. Seu fone está fechado. Pronto, consegui. Aí. Bom dia. Bom Eu dia. tenho um bloco de notas no meu celular que eu vou sempre registrando alguns pensamentos, algumas frases que eu achei interessante, algum resumo de alguma coisa que eu li. E aí eu coloquei, né, escolhas, né, para pesquisar dentro do meu bloco de notas, e apareceu uma coisa aqui que eu achei interessante. Diz que o verdadeiro poder é quando você tem poder de escolhas. Sabe? É tão profundo que realmente é você poder ter escolhas, né? E aí colocou, aí você tem o poder de ressignificar nossa vida, né? Você tá naquela, você realmente pode pegar uma experiência e ressignificar ela, né? O poder de escolher como vamos interpretar nossas experiências, realmente é um poder que a gente tem, ou de se fazer de vítima, ou de fazer, né, como um aprendizado, né? O poder de escolher como será seu dia, né? Hoje eu quero que meu dia seja um dia maravilhoso, ou então vai ser um dia pesado. Você pode escolher, pode mesmo. No começo eu digo, cara, hoje eu quero que meu dia seja bacana, e você focar nisso, né? O poder de escolher onde quero pôr o foco, que está justamente falando do essencialismo, né? É o poder de você escolher onde você quer pôr o foco, né? Ou seja, o poder das escolhas realmente é o verdadeiro poder mesmo, né? Onde você consegue direcionar a sua vida, o seu dia. E era isso que eu queria compartilhar, que estava isso registrado aqui no meu bloco de notas. Maravilhoso, Obrigado. Cris, sua contribuição, gratidão. Alguém mais, gente, quer comentar? Kátia, quer falar? Hoje não. Estou me inteirando. Tá bom, eu vi seu microfone aberto. Alguém mais? Está aberta ainda. Pessoal, então o estudo de hoje muito forte, né? Muito profundo e é isso mesmo. Muito boa contribuição do Cris, que a gente possa fazer valer, né? Trazer à tona, né? E fazer avivar esse nosso direito, poder de escolha, né? Para que a gente possa realmente se apropriar dele para dar para a nossa vida o rumo que nós desejamos, tá bom? Então, um abraço a todos, até a próxima terça, a gente vai estar junto aqui de novo. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau, obrigada.